Can you feel it calling? Time to break the walls down. Step into tomorrow. Let the bass resound. In my mind I find a space divine. You and me, we see beyond the line. Pull me in, begin to redesign. Você sabe o que é sequestro de carbono? Você conhece a política dos créditos de carbono e você gosta de energia sustentável e energias renováveis? Hoje o nosso tema é justamente esse, energias renováveis e como é feita essa questão da compensação, né, dos créditos de carbono. E para isso eu trouxe um especialista aqui, que é Paulo Corazzi, que é engenheiro eletricista e especialista em energias renováveis. Vai falar tudo para nós sobre esse tema e também sobre o programa RED+, aqui para compensação de carbono aqui no Tocantins. Não é isso, Paulo? Se apresente aí para os nossos telespectadores e fale um pouco sobre você, sobre a sua área e também sobre esse tema que é muito relevante. Exatamente, Silvio. Eu sou engenheiro eletricista pela USP, especialista em energia renovável. Estou ligado ao Tocantins desde a construção do lago, da usina hidrelétrica do Lajeado. Construímos várias iniciativas em energia renovável, passando desde a usina solar de Miracema até várias PCHs. E eu tenho 130 mil toneladas de carbono sequestradas todo ano em iniciativas que eu comecei e mais de 1 milhão de toneladas sequestradas todo ano nas iniciativas onde eu participei. E eu quero devotar muito do meu tempo, daqui para frente, no equilíbrio de carbono para poder manter a vida no planeta viável. De forma mais equilibrada, né, para que equilíbrio. as futuras gerações possam sofrer um pouco menos, né? Exatamente. Com poluição e emissão de gases tóxicos, né? Para a nossa Exatamente. atmosfera. Mas como é que funciona? Primeiro vamos falar sobre a questão de energia renovável. O que é considerado energia renovável, né? Quais são as fontes de energia renováveis? Porque as pessoas às vezes têm dúvida, né? Acho que é só solar, eólica, a hidrelétrica é energia renovável, e outras fontes que a gente às vezes ainda não percebeu ou não tem rotineiramente no nosso convívio, né? Mas você poderia falar um pouco sobre isso? Sim, olha, é muito importante entender que o carbono do planeta, mais de 99%, está guardado debaixo da Terra. O que nós temos em organismos vivos e na atmosfera, no ar, é menos de 1% do carbono que tem no planeta. 99% está debaixo da Terra. Então, é fácil de imaginar que se você pegar esse tanto, que é quase tudo que está debaixo da Terra, e jogar no ar, de repente, vai desequilibrar todo o planeta. Então, esse é o fundamental que tem que ter na cabeça. Se você pegar carbono de dentro do chão e jogar no ar, isso desequilibra o planeta. Um monte de efeitos. Ele está lá por um motivo, né? Ele está lá guardado, né? E o planeta está equilibradinho. Aí, se você jogar muito na atmosfera, desequilibra. E aí, a gente fala que isso não é... a ciência fala que isso não é renovável. Por quê? Porque esse carbono que está lá guardado ele foi viabilizado lá há muitíssimos anos atrás, né? Mais de 250 milhões de anos, né? Muito antes dos dinossauros até. E ele não vai ser reposto. Você gastou, ele gastou. Então, ele não é renovável. Gastou, ele é fóssil. Isso está em formato de petróleo, carvão. Petróleo, carvão, gás, xisto, né? Mas vamos falar assim, basicamente, petróleo e carvão, né? E aí, se você usar essa energia não é renovável. E você está sujando o ar. Não é que você está sujando, no ar tem carbono, mas você está aumentando o carbono no ar e desequilibrando o ecossistema. A concentração fica maior, né? Isso. Então, o que é renovável? Renovável é aquela energia que você gastou hoje e o meio ambiente renova ela, né? Por exemplo, se você, em vez de pôr gasolina no seu carro, se você esquecer aquela continha dinheiro e pensar ecológico, você vai pôr etanol. Por quê? Porque o etanol, ninguém tirou o etanol lá de dentro do chão. Foi plantada a cana que tirou o carbono do ar. Aí a cana ou o milho tiraram o carbono do ar e viabilizaram aquele carbono para você queimar no seu carro. E aí ele vai voltar para o ar. E o ciclo vai se renovar. Então, isso é energia renovável. Aí é fácil de entender o que é renovável e o que não é. Hidrelétrica é. Hidrelétrica é renovável. Por quê? Porque você vai usar aquela energia daquela água que corre e no ano que vem aquela água vai evaporar de novo, vai chover de novo, e aquela água, o ano que vem, está ali de novo para passar, né? Então, você fechou um ciclo renovável. Então, a
energia eólica do vento é renovável, a solar é renovável. Toda que não usar aquele combustível fóssil que está guardado, que não renova mais, é considerada energia renovável. Aí, assim, tem algumas polêmicas, principalmente em relação à energia nuclear, né? Que alguns querem dizer que a energia nuclear é limpa ou tem uma característica um pouco mais limpa, né? Mas se você levar ao conceito de renovação, ela não é renovável, por quê? Porque você usou lá um urânio, um combustível radioativo que também não se renova. É Então, um minério, né? E isso. deixa um lixo muito Aí pesado, tem um né? monte de problema e fora a segurança, né? Porque muitos defensores da energia nuclear, eles falam assim, não, aquilo lá é seguro, nós vamos cuidar e tal. Mas tem sempre que lembrar que alguém pode deliberadamente querer explodir aquela usina, por uma questão de guerra, por uma questão de vingança, né? Então, nós temos exemplos aí no mundo. Então, tem todas essas reservas. Erro humano, manutenção mal feita, às vezes até um terremoto. Então, a Fukushima, né? Um terremoto, um tsunami e tal. Então, assim, a gente tem certas reservas, mas não deixa de ter suas vantagens também. E você estava falando aí sobre essa questão do etanol, gasolina, né? Que o etanol, de fato, ele é renovável, porque se planta cana-de-açúcar, milho, entre outras fontes que podem produzir o biodiesel, né? Também o álcool. Mas você fez a gente conversou um pouco antes e você falou que um tanque de gasolina corresponde, se a gente for colocar ali de uma forma mais fácil das pessoas entender, um tanque de gasolina, em média, corresponde a uma árvore queimada. É essa conta mesmo, mais ou menos, que a gente pode fazer? É exatamente essa conta aí. É assim, mais impressionante para o nosso pessoal entender é que se você fizer uma viagem internacional, você pega um avião que vai de São Paulo para Paris, durante essa viagem, aí vai ser emitido carbono equivalente a 6.000 árvores. Então, pensa a devastação equivalente que aquilo significa. Agora, pensa quantos aviões tem voando no mundo em qualquer momento, neste, por exemplo, né? Então, realmente, a emissão fóssil, ela é colossal. E aí, vamos traduzir para o seu carro, né? Aí você olhar o carbono que você emite gastando um tanque de gasolina corresponde ao mesmo carbono que está numa árvore. Então, sempre que for abastecer, né, sempre pensa que se você cuida da sua árvore na porta da sua casa, né, ou no seu quintal e gosta dela, e é muito bom para a natureza que você cuide dela, mas não se esqueça que cada vez que você encher o seu tanque de gasolina é uma árvore que está indo embora do planeta. Então, dê sempre preferência para o etanol, essa é a nossa recomendação. E bom mesmo é se cada vez que a pessoa enchesse o tanque, ela plantasse uma árvore, né, para compensar. Eu já plantei muita árvore nessa vida, né? Desde criança a gente sempre teve sítio e a gente inclusive plantava árvores, tanto frutíferas, até a própria cerca viva, né? Eu lembro que só a cerca viva lá da chácara foram mais de 10.000 mudas que a gente plantou, né? E estão lá até hoje. A gente até vendeu essa propriedade, mas estão lá, a cerca viva até hoje, o pomar, tudo. Mas não é todo mundo que faz isso, né? E além disso, outra curiosidade também, que a pessoa pensa que a floresta ela absorve essa poluição, esse carbono, o monóxido, o dióxido de carbono, a floresta ela vai lá e absorve tudo e transforma aquilo em alimento para ela mesma, né? E você estava me explicando que não é bem assim, né? Não, olha, é só a gente pensar, né? Carbono é o elemento da vida. Então, quando você pega um tronco de árvore, aquilo é feito de carbono, né? Ele não vai acabar. Aí, o que acontece? Vamos pensar numa floresta que está em equilíbrio, né? Aquela floresta que está ali há muito tempo. Os organismos jovens, né? As árvores jovens, os arbustos jovens, sequestram carbono, transformam em caule e vão crescendo, né? Vão acumulando aquele carbono e se tornando grandes árvores. E, ao mesmo tempo, as árvores senescentes, que são aquelas árvores já velhas, elas vão morrendo e vão se decompondo e emite aquele carbono de volta. Então, uma floresta em equilíbrio, ela sequestra um tanto e emite o mesmo tanto. Essa é a noção do equilíbrio. Então, uma floresta ela não pode ser computada como uma entidade que sequestra carbono, porque em equilíbrio ela não sequestra carbono. Então, isso é assim, uma crença muito errada, né? O pessoal fala, a Amazônia é o pulmão do mundo. Não é. Não é ali que é renovado o oxigênio do mundo. Nem chega lá, né? A maior parte dos poluentes não vai nem chegar lá, né?
Fica ali na própria micro-região ali, às vezes vai para outras áreas, mas não é exatamente... Isso vai totalmente contra o senso comum, né? As pessoas têm essa ideia que a floresta que está lá a 5, 10 mil quilômetros de onde ela mora está sequestrando o carbono produzido pelo carro dela, pela a lenha que ela queima lá na churrasqueira, ou alguma coisa assim. Não tem nada a ver, né? Não, a pessoa não pode confiar na floresta que está lá longe, as mazelas que ela provoca ao meio ambiente. Ela devia tem plantar uma próxima, né? ela tem que ou compensar ou evitar. Mas então quer dizer que a floresta antiga que está lá em equilíbrio, ela é neutra, no fim das contas. Exatamente. Ela não atrapalha, mas também não ajuda. Não ajuda. Do ponto de vista de carbono. Do ponto de vista do carbono, né? Ela ajuda, claro, no clima, ecologia, tudo, mantém. Mas eu falo assim, a pessoa não pode justificar a poluição que ela causa porque tem uma floresta lá a 10 mil quilômetros de distância da casa dela, né? Nem que fosse do lado, né? Mas aí você falou do lado. E se tem lá um terreno com área degradada, tudo, que não tem uma única árvore, e plantar uma nova floresta lá, ela pode ajudar? Porque aí ela vai começar do zero ali, né? Isso aí é ela ótimo. sequestra carbono. Isso é ótimo, porque, veja, o carbono é o tronco da árvore. O tronco da árvore é feito de carbono, assim como o nosso corpo, né? Nosso corpo é feito de carbono, tudo que é vivo é feito de carbono. Então, se tem carbono no ar demais, né? Nós estamos aumentando o carbono no ar, e você pega uma área degradada, ou você pega um terreno baldio, e transforma aquilo num estoque de carbono, aí a natureza agradece, aí a natureza fica contente com você. Que aí ela vai, enquanto ela cresce, né? Vamos dizer assim, aqueles arbustos. Ela está puxando carbono do ar. Aqueles caules fininhos ali, vai virar um tronco de toneladas ali, e ele vai ter toneladas de madeira, toneladas de carbono, né? E ele vai ficar ali parado por um tempo, né? Estocado. É a palavra que usa. E aí depois que a árvore morre, ela vai decompondo ali, né? Apodrecendo, vem os fungos e tal, e ele vai voltar um pouco pro ar. Mas ele já volta com, vamos dizer, existe assim a diferença de ter uma qualidade melhor? Não. Não, é a mesma coisa. Carbono é carbono e... vai chegar uma hora que aquele benefício que você fez para a natureza, e está de parabéns por ter feito, ele também vai entrar em equilíbrio. Daí ele volta àquela lógica da floresta, né? Mas é muito importante você ter feito o estoque. Agora, não esquecer que é bom, né? Mas toda vez que você botar um tanque de gasolina, é mais uma árvore que você tem que plantar, né? Então, veja que é uma coisa que o seu estoque ele tem limites, né? O seu estoque que o seu tamanho do seu terreno tem um limite. E a fome da população por gasolina parece que não tem limites, né? Então, as pessoas querem ir e vir a todo momento, né? Eu ia fazer essa pergunta mais lá na frente, quando a gente explicasse um pouco mais, mas eu vou fazer logo ela agora, porque tem vínculo com isso, né? Que você falou de fazer o estoque do carbono ali, com florestas e tal. Vale a pena mesmo fazer essa questão do sequestro de carbono? A gente vai explicar o que é isso depois, mas vamos perguntar antes, né? Vale a pena fazer esse estoque? Ou não seria meio que uma hipocrisia, assim? Eu estou justificando uma poluição que eu já vou causar mesmo, mas aí eu quero ter a consciência tranquila, então eu pago ali para poder... Porque é o que as empresas grandes fazem, né? Vale a pena fazer essa reposição? Essa situação desse mercado de carbono, né? Esse mercado de carbono de você... pagar uma compensação ambiental para outra entidade fazer, né? Eu sou adversário desses mecanismos, porque eu acho que cada comunidade, cada entidade, cada povo tem que dar a sua própria cota de preservação e não pode legar a outro povo. E não compensa por quê? Porque por mais que se pague, por mais que seja caro o crédito, ele nunca vai compensar a renúncia econômica que você teve que fazer para preservar. Preservar é muito caro. Quando você escolhe preservar numa área, você abre mão de produzir ali. E né? É caro e contínuo, né? Isso, o tempo, é todo dia. É isso. Então, veja, hoje a gente planta um hectare de soja, né, por exemplo, ou de milho, ou de qualquer um hectare de cultura que seja de... E aquilo ali vai dar uma renda de 8 mil, 9 mil, ou um faturamento bruto, vamos falar 10 mil reais um hectare. Aí quanto que é esse crédito equivalente por hectare? Sabe quanto é? 10 reais, 8 reais. Então, veja, a diferença é de 1 para 1000. Você deixa aquilo deixa de gerar 10 mil reais em alimento para o povo, sem querer discutir na mão de quem que vai controlar, mas é alimento para o povo. Você deixa de gerar 10 mil em alimentos para receber 10 reais
de uma pessoa que vai produzir em outro lugar e ainda vai concorrer com o seu produto, né? Então, eu sou contra o mecanismo de reposição de carbono, assim, nessas... Meio que uma forma de Pagar para de poluir, né? concorrência desleal e se Também. paga para poluir, né? Isso. E as pessoas acabam aceitando, né? Mas esse dinheiro, ele acaba chegando na pessoa que está preservando ou ele é uma coisa institucional que é mais uma forma de poder político ali de estar garantindo, não, eu estou preservando. Olha, no caso do projeto que é, do Estado do Tocantins, que é o projeto RED+, de compensação de carbono, o dinheiro não chega para quem está efetivamente tendo o trabalho de preservar, né? Então, você que tem sua terra lá, que plantou, que seja a cerca viva, que plantou a sua floresta, que cuida dela, você sabe muito bem quanto custa cuidar de uma área de preservação. E naquela área de preservação que você fez, que é a sua realidade, o governo está recebendo os créditos dela. Então, veja, o governo está recebendo o crédito lá da sua área. Muitas vezes o produtor não está nem sabendo. Ninguém está sabendo. A maioria, assim, no Tocantins, muito pouca gente está sabendo. Então, o cara apaixonado pela natureza, vai lá para a sua chácara, plantou as árvores, está cuidando da natureza, está feliz, e o governo está recebendo em cima do esforço dele. Então, isso é muito injusto. Eu vejo como muito injusto. A questão, assim, as emissões, você acha que elas estão reduzindo ou elas estão aumentando? Olha, eu gostei muito dessa pergunta. Eu sou engenheiro eletricista, me formei em 1991, já vai para 35 anos. E sempre trabalhei para equilibrar carbono na atmosfera. Então, quando eu comecei a trabalhar, muito animado, né, jovem, nós vamos mudar esse mundo, nós vamos acabar com esse negócio do carbono, nós vamos deixar esse nosso mundo bom para quem vier depois. E trabalhei, e ainda trabalho com todo esse ânimo, mas depois de 35 anos, acredita, Silvio, que eu já descrevi para você quantas toneladas a gente anula, né, por ano, veja, que nos projetos que eu participei dá mais de 1 milhão de toneladas por ano. A emissão total do Brasil é em torno de 500 milhões. Quer dizer, não é pouco o que eu fiz. Eu estou vendo, e nesses 35 anos, as emissões aumentaram. Então, no começo, eu gostei do mecanismo de compensar carbono, né? E achei que eu ia ingênuo, né? Achando que eu ia contribuir para o planeta. Depois de 35 anos, trabalhando que nem cachorro para equilibrar carbono, as emissões só aumentam e aumentaram muito de lá para cá. Então eu penso, me enganaram. Alguém me enganou. Um trabalho homérico, aí 1 milhão de toneladas por ano, e a emissão passa de 500 milhões de toneladas. A emissão do Brasil é 500, mas que seja 500, que seja 400, mas o problema é o seguinte, elas continuam aumentando. Não vai reduzir para baixo. Não está reduzindo. Então, veja, nós trabalhamos para reduzir, sabe? Não é zerar a emissão. Não estou falando zerar a emissão, estou falando, mas pelo menos diminuir, né? E diminuindo, vai zerar daqui não sei quanto tempo. Não, mas só aumenta, então vai zerar quando? Nunca, né? Aí veja a quantidade de pessoas envolvidas, né, nos trabalhos que você fez. E precisaria de 500 vezes isso para chegar perto do equilíbrio, né? Atual. No Brasil. Só no Brasil. Que o Brasil é um país que emite muito pouco. O Brasil é um país exemplar em termos de carbono. O Brasil é um dos melhores... E as pessoas pensam o contrário às vezes, né? Se você for comparar com a Europa, por exemplo... Não, nem comparação. O 30% das emissões é nos Estados Unidos, né? E os outros 30% é na China. Então, só aí já foi 60%, né? O resto... O Brasil, qual o percentual do Brasil? O Brasil é 1 e pouco por cento, 2%. Então enquanto a gente acha que é muito 500 mil toneladas por ano, eles produzem aí bilhões de toneladas, né? A emissão total do planeta é em torno de 40 bi, né? 40 bi. E só a China é 30%, os Estados Unidos é 30%. A Europa mais 15, 20, né? Então você vê que a nossa emissão é quase nada. E não adianta, a gente tem que fazer a nossa parte, não tem a dúvida. A gente faz 500 milhões, outro faz 12 bilhões a China e 12 bilhões os Estados Unidos. É muita coisa, né? É muita coisa. A gente, em vez de ficar compensando... Aí eles pagam para nós... Esmolinha. Uma esmolinha, para a gente não produzir, eles continuarem produzindo. E poluindo, né? Mais barato que nós, vende para nós. Isso, exatamente. E dá uma esmolinha para o produtor parar de produzir. Pronto, Silvio, esse é o mecanismo deles. A esmola carbono, a bolsa carbono que se fala. Então, assim... Uma coisa boa, na verdade, é transformada num mecanismo de atraso para nós. Exato. A roupa é bonita, né? Mas aí você olha para o tempo, olha para a África, olha para a América Latina
E você já percebe de cara que nós somos vítimas de mecanismos, né? Porque se tivesse gente nesses países dominantes pensando igual a gente, aí o mundo estava inteiro organizado, né? Mas não é, né? Achei uma coisa interessante também que você falou nos bastidores aqui, e às vezes a gente não para pensar, né? Você falou em África, Ásia, né, e outros países, mas a gente tende a pensar o Brasil como um país de floresta, um país tropical, um país verde. Aí na África, quando fala assim, África, a pessoa já imagina deserto do Saara. E não é bem assim, né? Até porque você falou uma coisa interessante. Olha o tamanho dos animais que tem no Brasil, na floresta amazônica ou na Mata Atlântica, e olha o tamanho dos animais que tem na África. Como é que você vai manter animais daquele porte sem alimento, né? Então, assim, lá na África tem sim muita floresta, muito alimento, e as pessoas e lá é criado todo um sistema parecido com o que foi feito aqui para nós, só que lá há muito mais tempo, E muito mais eficiente. séculos Né? mais eficiente, guerras o tempo todo ali. E aí o país não cresce, né? O continente, na verdade, em várias regiões não evolui e é só explorado. Mas veja que lá a savana é como se fosse o cerrado aqui, né? Se você parar para pensar. A savana tem muitas Mais árvores, forte. tudo, e é gigantesco, né? Um ecossistema gigantesco. Não é um lugarzinho ali. Você vê a África como se fosse um país. A África é um continente, tem dezenas de países, não é isso? Não, exatamente. Veja, na África a gente enxerga bem o deserto do Saara, que é grande, né? Mas a África é muito grande. Você repara, a próxima vez que você olhar para o mapa mundi, repara o tanto que a África é maior do que aqui. E aquela parte verde da África é mais de uma vez e meia as terras agricultáveis que temos aqui. E os nutrientes lá são muito mais, você já falou, que você olha para o tamanho do animal, né? Você já sabe que lá tem mais comida. E falar em evolução, né? O que, que é? A África não evoluiu, aqui também não. Mas o que, que é evolução para nós? Não é riqueza, é dignidade, né? Olha para aquele povo, olha para aquelas crianças morrendo de fome, né? Olha para aquelas crianças, né, da Etiópia ou da África em geral, olha para a AIDS na África, né? Então, tem que trabalhar para mudar isso, né? Tem que trabalhar. A África, eles têm os direitos deles, assim como os povos indígenas aqui, a gente vê esse problema também, né? Todo mundo tem que ter, assim, evoluir não é dinheiro, evoluir é dignidade. Essas pessoas precisam ter dignidade. O progresso, na verdade, tem a ver com o que o dinheiro compra de bem-estar para as pessoas. E não com a Exatamente. quantidade que é acumulada por um grupo, né? Lógico. E às vezes, para ter essa acumulação, acaba se tirando a dignidade do resto da população. Tem tudo isso. E isso sim é sustentabilidade, né? Não é Exatamente. simplesmente comprar um crédito aqui para poder abrir a chaminé de uma fábrica lá e deixar a fumaça subir, né? Exatamente, Silvio. Você pegou o cerne da questão. Mas você acha que esses programas de créditos de carbono, eles podem de alguma forma ajudar ou é só prejuízo? Não, não é só prejuízo, sabe? À medida que você vai tomar consciência, né? E outra coisa, eu sou muito contra esse mecanismo, do jeito que foi, chama-se Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, tem outros tipos de créditos, que foram criados justamente pelas cabeças dos lugares que poluem, né? Então, esse mecanismo, do jeito que ele é feito, foi criado pela cabeça de um povo que polui, né? E eu acho muito possível se criar mecanismos, mas tem que ser da cabeça do povo que preserva. E os Não é vir de mecanismos. lá para cá, né? É, É daqui para lá. e isso eu acho que dá para fazer coisa muito legal, eu tenho certeza que dá, mas o pensamento é esse. Não é um pensamento para viabilizar a poluição, tem que ser um pensamento para viabilizar preservação. E os mecanismos, do jeito que nós temos hoje no mundo inteiro, são para viabilizar poluição, é a minha visão. Então, você imagina se houver um mecanismo local aqui, que você gosta de plantar árvore, e eu vou ter que usar um helicóptero da Polícia Militar para resgatar uma pessoa que se acidentou no trânsito, e a vida dela está dependendo disso, né? Não é muito legal a gente trocar, eu vou ter que salvar aquela pessoa, eu quero trocar com você uma árvore daquelas que você plantou, depois eu te pago, eu planto 10 no lugar para você. Não é um mecanismo de relocação legal? Então tem muita coisa legal para fazer. Eu penso que a gente tinha a impressão que estava diminuindo, né? Porque carros elétricos, muitas usinas de placas solares por aí, energia eólica,
e mudando a matriz energética e aquela coisa, todas essas políticas aí de preservação e de sequestro de carbono, aquela coisa toda que a gente vê na televisão o tempo todo, aí a gente tem, a coisa está melhorando. Então, na verdade, Não. as emissões só aumentam, esses créditos são valores pequenos, não chega para quem preserva de verdade. E não existe nenhuma política por exemplo, um pequeno agricultor ou um grande agricultor falou assim, ó, eu vou reservar aqui, eu tenho 100 hectares, por exemplo, que eu produzo, que são produtivos. Eu vou deixar de produzir em 20, vou produzir só em 80. Eu produzi em 100, agora eu vou produzir em 80. E esses 20 eu vou reflorestar. E chegar uma compensação para ele, para o cara que está fazendo, não tem essa política ainda. Não, porque, veja, se ele abre mão de 20 hectares, ele está abrindo mão de aquele povo, não é ele, não. Aquele povo está abrindo mão de 200 mil de alimentos a mais na cesta, né? E para receber o quê? Que aumenta o preço do alimento. Também. Que a disponibilidade deixa o alimento mais fácil do pessoal comprar, né? A falta do alimento vai subir o preço. Então, para ele receber o quê? 10 reaisinhos por ano, por hectare. Então, ele vai receber 200 reais. Ele vai deixar de produzir 200 mil reais de alimento para a boca daquele povo. Então, não é bom negócio. E tem que pensar, o Tocantins tem que pensar que nós escolhemos, o planejamento do Tocantins é maravilhoso, nós escolhemos preservar a metade e produzir na outra metade. Então, se você é um agricultor e você é consciente, preserva a sua metade, você tem o direito de receber os créditos daquela parte que você preservou. Igual nós falamos, né? Oh, precisa de um helicóptero ali para salvar uma pessoa, me empresta uma árvore sua para compensar, entendeu? É uma coisa legal. E eu acho que agora, do jeito que é montado o programa da Secretaria do Meio Ambiente aqui do Tocantins, é o governo que recebe, né? O dinheiro pela árvore que você preservou. Quer dizer, eu confio mais, Silvio, que essa árvore esteja na tua mão, se eu precisar de um helicóptero para salvar alguém, porque eu sei que na sua mão está guardado, entendeu? Na mão do governo, infelizmente, a gente não tem confiança que está guardado. Eu tinha a impressão, quando eu ouvia falar nisso aí, eu achava que era uma coisa que era direto com o produtor, e não é, né? É o governo que recebe. E para onde vai esse recurso? Então, a secretaria, o governo, né, fez um fundo, chama-se Fundo Clima, e esse dinheiro vai para esse fundo através da empresa Tocantins Participações. Você sabe que é uma empresa mista, né? Uhum. E nesse fundo ele é para ser gerenciado, dividido em 50% para ações de governo, né, dando preferência para ações de meio ambiente, 25% para as comunidades tradicionais e indígenas, e não é para eles, é para ações de para governo, os programas governamentais que beneficiem eles, Uhum. e 25% para ações que beneficiem a produção. Você vê, a produção paga quase tudo. Se bem que, enfim, tem muita gente criticando essas proporções, mas se o dinheiro for empregado desse jeito, até tá bom, né? Menos mal, vamos falar assim. Menos mal, né? Porque, então, 100% do recurso que vem, que o governo recebe, ele é implementado para ações do próprio governo, Sim. sendo que metade é destinada para ações ambientais, 25% para os povos originários e indígenas. Na verdade, os povos originários são os indígenas, né? E os quilombolas, né? E tal. E os outros 25% para a produção. Para ajudar ações de governo que beneficiem a produção. Não vai nem um centavo que não seja para o governo. Vai todo o dinheiro para o governo. Aí a gente fica dependendo da boa gestão do governo para que esse dinheiro, que na verdade não é tão grande assim, né? Às vezes fala assim, 30 milhões. Mas aí o cara que está pagando isso aí, ele está recebendo trilhões para poder poluir. Quando você Porque quem paga esse dinheiro? Quando você fala a boa gestão do governo, você já está sendo otimista, né? De qualquer governo, não estamos falando desse nosso nós estamos falando do governo em geral. Nós estamos falando assim, já estamos sendo Estado. otimistas. Então, quem paga o dinheiro do crédito? Veja, quando o Estado de Tocantins, como é que mede esses créditos? Vou falar rapidamente. Eles escolheram os anos do passado, que é de 2015 a 2019, e mediu ano a ano quanto que se emitiu de carbono aqui entre desmatamento e fogo. Emitiu não sei quanto por ano.
Aí, a partir de 2020, ele, e esse ano, quanto emitiu? Se você conseguiu reduzir a emissão, você tem, para cada tonelada de carbono, um crédito que você conseguiu. Se você não conseguir reduzir, você não ganha nada. É assim o programa deles. Então, quando você conseguiu reduzir, conseguiu comprovar, você, a cada tonelada, ganha um crédito. E esse período aí de 2020 a 2024, a grosso modo, o governo conseguiu comprovar, conseguiu levantar, vamos falar assim, para simplificar, 3,5 milhões de créditos por ano. Então, tem aí estocado desse período aí de 2020 a 2024, 13 milhões de créditos, é o que eles divulgam, viáveis para vender. Para quem vai vender? Para a empresa que precisa poluir, né? Então, para viabilizar esses créditos, tem muito trabalho tem muito trabalho a se fazer em medições, em interpretação de análises estatísticas. Isso, interpretação de imagens, né? Análise de dados. Isso aí é muito trabalhoso e custa. Então, antes mesmo de ter os créditos, eles foram no mercado, o governo foi no mercado e falou assim, olha, eu acho que eu consigo o crédito aqui. Alguém me arruma um dinheirinho no risco? E se eu conseguir, eu vendo em preço vantajoso para pagar esse dinheiro? É lógico, é um risco de prospecção, né? E uma empresa, eles fizeram esse chamamento e fizeram um negócio com uma empresa suíça que chama Mercúria. É uma empresa de combustíveis fósseis. Então, ela é uma empresa que polui, é uma empresa poluente. Deu o dinheirinho adiantado para eles levantarem os créditos e a coisa está nessa fase. Então, quem vai comprar potencialmente isso? Existe uma bolsa, alguém que polui muito vai comprar para poder compensar a poluição deles lá. Porque aí ele faz esse trabalho e fala assim, não, eu sou uma empresa politicamente correta do ponto de vista ambiental, porque eu estou pagando aqui o... Eu estou sujando aqui, mas eu tenho um brasileirinho lá que está cuidando de fazer a limpeza e passando a vassoura para mim. Então, é mais do mesmo, né? É mais do mesmo. Eu fico preocupado porque quando a gente ouve as notícias no jornal, parece tudo tão lindo, tão bonito, e a gente fica empolgado, né? Fala assim, não, agora a coisa vai, né? Agora vai poluir menos, a gente vai proteger o ambiente e tal. E, na verdade, a gente está só se empobrecendo e dando mais capacidade técnica, competitiva para o concorrente nosso, como fala assim, para os empresários daqui do país e para o próprio governo e para o próprio país, né? Para o próprio povo, porque se eles produzem lá fora e vendem num preço melhor que o nosso, a gente não vende aqui. A gente vai acabar comprando. A gente não vende aqui, não produz e o povo não tem o que comer, né? Então, o que precisa? O que precisa, Silvio, eu falo para os nossos ouvintes, o que precisa, que a gente tem que lutar. Se a gente oferece uma situação de preservação aqui, eles têm que oferecer uma situação de preservação equivalente lá. E para isso, o que acontece? Eles têm que abrir mão de algumas áreas que eles produzem e eles vão ter que comprar produto nosso. Então, eles vão deixar de mandar enquanto se paga, né? A senhora aí que planta uma mamão no quintal, que planta uma abóbora, quem põe valor nas suas coisas não é a senhora, são os outros. Por quê? Por causa da fartura que existe. Agora, quando a Europa precisar vir atrás da sua abóbora e do seu mamão, a senhora só pode falar para eles, aqui eu só vendo se for tanto. E não é o que acontece hoje, e a gente vende o melhor para fora, fica com o pior, paga caro pelo pior e vende barato o melhor, né? A gente pode colocar isso aí que todo mundo sabe. Isso aí todo mundo sabe porque é falado. É uma coisa que a mídia fala, a questão do café. Olha a diferença da qualidade do café que vai para fora e do que fica aqui, né? O que vai para fora é puro, é o grão ali selecionado, puro. E o que fica aqui é o resto misturado com casca de madeira, folha, inseto e tudo mais. O nosso café é mais amargo do que... Olha o abacaxi ali de Miranorte, né? Você vê o caminhão de abacaxi que sai, né? Aquele abacaxi extra bonito. Premium. 2 quilos, 2,5. A gente impressiona com a qualidade do abacaxi que sai daqui, que assim, é acostumado a ver nos melhores mercados, não tem. É lindo, né? Mas no nosso mercado aqui é aquele abacaxizinho. Deformado, também, é gostoso, mas é isso aí que você está falando. Deformado, pequenininho. Porque é o que viabiliza, né? Cada um de um tamanho, às vezes até com uma broquinha ali e tal. Isso é verdade. E fora o que fica desperdiçado na roça, né? Que não passa no controle de qualidade, que vai para fora. Fica caro para o produtor levar para o mercado local aqui
E aí Acaba desperdiçado. fica lá jogado no meio da roça, né? É só um dos inúmeros exemplos que a gente pode ter, né? De desperdício, né? Que Agora eu te pergunto, o cara que planta milho, soja, é, uma outra frutífera aí, a gente tem aqui alguns Melancia, projetos, né? Melancia, abacaxi manga, que é mesmo, uma árvore, né? né? É, isso também não sequestra carbono, Sim, porque aí fala assim, ah, vai, mas o cara está produzindo ali, né? sim. Até o capim ele sequestra carbono, né? Então, você veja, Silvio, chama a atenção de todos nesse momento, porque é uma coisa, assim, fica lógico o pensamento. Veja, para o mecanismo perverso que as pessoas que poluem imaginaram de compensar carbono, a lavoura é carbono neutro. Mas espera aí, qual é a única entidade nesse mundo inteiro que sequestra carbono? É só a lavoura, porque enquanto a soja está crescendo, enquanto o milho está crescendo, ele está tirando carbono do ar. Aí você pegou aquele saco de milho, aquilo lá é carbono. Aquela lavoura tirou aquele carbono do ar e sequestrou aquele carbono. Então, a lavoura é um negócio maravilhoso, né? A gente estava falando o exemplo do etanol. Por que o etanol é renovável? Porque a cana puxou do ar aquele carbono, não tirou de dentro da terra. Então, a lavoura é o milagre do carbono. A lavoura, mas segundo o mecanismo que inventaram lá nos países poluentes, que é um mecanismo perverso. Por que é perverso? Porque a lavoura que sequestra carbono não vale nada. E o carvão que eles estão tirando do subsolo, né? Que é um carvão, eles mineram, né? E o petróleo e Fóssil. o gás e tudo, eles estão tirando lá e queimando, levando para todo o mundo. Isso. Eles tiram de lá, usam lá também. Inclusive, eles usam nas usinas Para energia, né? de energia deles lá, eles usam Carvão, sim. carvão, O grosso é o diesel, carvão. Sim. né? E aí Gás. manda para todo mundo a poluição. Eles poluem lá, poluem o mundo inteiro. A gente tem que preservar e ainda tem que produzir menos. Sendo que produzindo você também está sequestrando carbono. Exatamente. Porque o que a gente produz aqui é verde. Aí você falou da cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar, além de ser uma lavoura, né, que cresce muito, a questão de altura, tudo. Depois que ela é tirada, é moída, tira lá o etanol, faz o açúcar, tudo. Só que o bagaço da cana serve para adubo. Para adubo e para energia também. Para energia. Ele pode ser queimado também. Não, ele né? é queimado. Cerca de 40% da energia que a cana gera é em biomassa, né? Biomassa é lenha, né? Assim, grosso modo. E gera energia renovável. Então é um milagre. E é plantada novamente, vai renovando. É renovável, porque é cíclico. Então, E com as novas... eu posso falar também que com essas novas tecnologias de plantio direto, tudo, uma série de coisas que tem hoje na agricultura, tem terras que não são tão boas que elas podem ser melhoradas com a agricultura, ou a agricultura, essa grande agricultura aí, ela só retira nutriente do solo? Não, pelo contrário. Porque eu vejo assim, o cerrado antigamente tem áreas do cerrado aqui, porque a pessoa pensa assim, uma lavoura, aí desmatou, ele imagina a floresta amazônica sendo desmatada, sendo que a Amazônia, a gente faz parte da Amazônia também, mas são milhares e milhares de quilômetros. Mas aqui no cerrado mesmo tem áreas que era quase que deserto, e hoje tem lavouras gigantescas. Sim, olha, o que acontece? Quando o cerrado, ele tem em torno de 40, 50, quando for um cerradão até 120, até 180 toneladas de carbono por hectare. Ele tem lá estocado, ele tem esse estoque de carbono, vai de 40 a 180, floresta amazônica 250 toneladas. Se você remover aquilo para converter em lavoura, no primeiro momento você pegou aquelas 40 toneladas, e jogou no ar. Então você emitiu, né? Isso todo mundo fala. E à medida que você plantou, vamos dizer que você plantou uma cana lá que sequestra 30 toneladas por ano, né? Aí, isso ninguém fala. Mas depois do 7º ano, se for uma situação de floresta, a cana já devolveu em sequestro tudo aquilo que ela emitiu quando desmatou, né? E daí a eternidade é só sequestro. Então, realmente, no primeiro momento, quando você converte, existe emissão, que é recuperada ao longo do tempo. Essa é a grande verdade. As modernas técnicas de plantio melhoram muito a situação do carbono, porque o plantio direto, ele é aquele negócio que não revolve a terra todo ano, e isso cria um sistema biológico no subsolo. É o carbono de solo que fala. E é um sistema imenso.
É um sistema de muitas toneladas, né? Que chega uma hora entra em equilíbrio também e chega uma hora que não aumenta mais. Mas ele também, depois que você desmata e aquele sistema vai se progredindo, ele também ajuda no sequestro e na compensação daquilo que foi emitido quando desmatou. Então, a lavoura, ela sempre, o ganho em carbono da lavoura é sempre muito grande, embora no primeiro momento exista uma perda. Aí você falou aí, no caso desses programas de compensação de carbono, sequestro de carbono e tudo, você citou o programa RED+. O que é esse programa RED+, e quais são os benefícios ou malefícios, ou o que ele pode entregar de bom para o povo? Olha, o programa RED+, é um programa jurisdicional. O que é isso? O Estado, o poder público, determina uma área e fala assim, eu, Estado, vou receber os créditos de carbono dessa área. Então, isso que é um programa jurisdicional, o RED é desse tipo. Aí, o que acontece? Poxa, mas eu tenho uma propriedade lá, não posso receber o meu? Vai ter que excluir do deles, porque o governo está recebendo os créditos da sua área. Então, veja como funciona o RED+. Existe um nível de emissão padrão. Se o governo conseguir diminuir o nível de emissão, tanto por desmatamento como por fogo, ele ganha os créditozinhos, as molinhas carbono. Se ele não conseguir diminuir, não ganha nada. Então, eles trabalham sempre para diminuir a emissão. Aí, qual o benefício? O benefício, para quem enxerga que se a gente tiver um estado totalmente preservado, é bom, aí vai achar bom o programa, porque realmente... Agora, para quem enxerga sustentabilidade, o que é sustentabilidade? Sustentabilidade é ter arroz com feijão para comer, ter dignidade, ter um hospital para ir, ter uma boa educação para seus filhos, que custa, né? Isso, e também usar uma parte do território para produzir isso, produzir dignidade, e usar uma parte para preservar. Então, juntar preservação com produção e fazer sustentabilidade. Quem acredita que isso é bom, o RED é inimigo, porque o RED é um programa de crédito de carbono que busca a preservação total. Eles têm que seguir salvaguardas, né? A ONU fala, as diretrizes do programa é tipo assim, olha, todo mundo tem que ter informação, o programa tem que avisar todo mundo que está na área, tem que obedecer às leis nacionais, não pode, o cara não pode mudar de lugar, eu pego e eu vou deixar ali preservar, mas ele muda ali para o Piauí, faz lavoura, né? Não pode ter esse negócio de trocar. E também, uma vez que você vendeu os créditos, também no futuro não pode aquilo voltar, né? Lá no futuro você muda de ideia, já recebeu o dinheiro e tal, tem tudo isso aí, são salvaguardas. E a quinta salvaguarda, que é a E, da diretriz, diz assim, não conversão. Não conversão. Né? Muitas vezes a secretaria fala, não, nós estamos falando nós estamos dando ênfase a não ter conversão ilegal. Mas não é isso que o programa fala. O programa fala não conversão. Não importa se é legal, se é ilegal, para o programa é não converter nada. É isso que está escrito lá, não conversão. Nada, nada, nada. E é um programa pago por quem produz pelo concorrente. Petróleo, carvão, né? Ou seja, um estrangeiro concorrente paga, e poluidor. Quer que você não faça nada. Isso. Aí paga um percentual pequeno ali e nisso ele está lá extraindo petróleo, produzindo, vendendo e quebrando a concorrência. A gente fala, o programa não tem nada de bom? Eu nunca imaginei que fosse assim, para te falar a verdade. Eu sempre pensei assim, que legal, né, e tudo. Agora, sabendo disso, me deixa bastante preocupado. Sim. Assim, o programa não tem nada de bom? Não tem, para quem gosta de preservação, consciência ecológica. Porque preservar é bom. Mas aí eu vou até... Um pensamento meu. Que você falou de sustentabilidade, produção. Tá? Sustentabilidade é você fazer o meio termo. Produzir, preservar, ter dignidade. Não é só acumulação de capital, né, de dinheiro. Por exemplo, o cara que está passando fome, ele vê uma árvore ali, um animal, e ele está com o filho dele passando fome, ele vai matar aquele animal ali para comer e vai cortar aquela árvore ali para fazer lenha, para poder cozinhar o alimento, se aquecer e tudo.
e fazer uma casa com aquela árvore. Ele não está nem aí, negócio de preservar, ele está preservando a vida dele. Entre você preservar uma pequena área de floresta, você preservar a sua vida, dos seus filhos, da sua família, você vai preservar o quê? Você e sua família, isso é óbvio, qualquer ser humano. Então, assim, quando a pessoa passa a ter mais conforto, aí ele começa a se preocupar com preservação. Pode ver, quem mais se preocupa com preservação é o cara que mora num apartamento lá em São rico, Paulo, no Rio sempre. de Janeiro, lá na Europa. Ou seja, ele nem tem árvore perto de onde ele está ali, mas ele, nossa, ele acha muito bonito quando ele vai numa fazenda e tá tudo preservadinho, bonitinho, ele acha bonito ir na cachoeira e tal, mas lá na região dele não tem. Porque já destruíram tudo, tá poluído, o rio lá da cidade dele tá fedendo esgoto. Mas aí quando ele vem para cá, ele não quer que eu produza. Mas eles, a família dele, por décadas, séculos, eles acumularam riqueza que permite hoje eles viajarem para outras regiões, curtirem aquele lifestyle, né, ecologicamente correto, mas lá ele está gastando fortunas de material fóssil e tudo, né, de combustível fóssil. E aí, aqui, a gente tem a oportunidade de fazer da forma correta, né? Eu tenho uma área de 100 hectares, eu preservo 50, isso já é feito hoje aqui, né? Eu protejo 50 e trabalho 50. Então, com o fruto do trabalho desses 50, eu consigo me manter, ter dignidade para minha família e ainda ter recurso para proteger os outros 50. Enquanto o outro lá que está me enchendo o meu saco, cobrando, arrancou tudo dele lá, o rio dele está fedendo esgoto, né? Ele tem uma cachoeira de esgoto do lado da casa dele e ele continua queimando carvão, gasolina, diesel. Aí ele quer mandar aqui no meu quintal, né? E não quer que eu produza. Eu continuo pobre, aí eu não tenho dinheiro para preservar, aí vem um lá de fora, invade a minha terra, rouba minha madeira, mata meus animais. Riqueza mineral. Meus não, de todo mundo, né? Os animais silvestres. E taca fogo, inclusive. Isso. E aí fica tudo nas minhas costas. Essa é a política. Essa é a lógica. É a isso lógica que está acontecendo. Então, o que você falou que o Tocantins precisa fazer, já é o que está fazendo e é o que está na lei. O Tocantins já preocupou com esse planejamento. E o Tocantins dá exemplo para o mundo inteiro, porque o nosso planejamento é bom. Nosso planejamento é sustentabilidade, igual você falou, é sustentável. E um dos únicos, né? E o melhor do mundo, Esse planejamento 50-50 só tem aqui, só tem no Tocantins. Então, eu tenho uma chacrinha que era pasto degradado, né? Quando eu era criança, adolescente, meu pai tinha um sítiozinho, uma chácarazinha no meio da cidade, que era um brejo, que não servia para nada, era um pântano. Ele fez uma piscicultura, né? Ele criava peixes, criava mais de 100 mil peixes por ano. E muito organizado, né? Ele fez na época. Meu pai já é falecido e essa propriedade foi vendida para outra pessoa depois. E a gente reflorestava a parte de brejo, que era mais pantanosa, que nem máquina conseguia entrar lá, né? E a outra parte ele produzia. E aí, eu lembro que eu tenho lugar de fala para falar, porque não foi uma empresa que plantou árvores para nós. Eu fazia a muda, enchia o saquinho lá com adubo e tudo, selecionava as sementes, fazia as mudas, esperava elas crescerem, cuidava delas na estufa todo santo dia. E isso foi durante anos que era feito, né? Todo ano a gente plantava. Plantava a cerca viva, que é uma árvore. Tem árvores lá com mais de 30 anos que eu plantei. Está lá até hoje, né? Só a cerca viva eu lembro que foram mais de 10 mil. Fora as outras, né? De pomar e tudo. E geralmente a gente usava mesmo frutíferas que são da região, né? Inclusive palmeiras como buriti, abacaba, né? Aqui não tinha, mas agora tem o açaí, né? A gente tem a macaúba, tudo. E as árvores que são nativas do Cerrado e dessa região de Brejo, né? E aí, hoje eu tenho uma chacrinha, a gente fala chácara, mas na verdade é um terreno, né? 10 mil metros quadrados. 1 hectare. Tem 1 hectare que era um pasto degradado. Não tinha nada, nem capim. E eu fiz o sistema de agrofloresta e hoje ele já tem, você vê que até o clima muda, né? Sim. Fica mais ameno, assim, mais fresquinho, né? E eu tenho lá frutíferas, eu planto muita coisa do Cerrado também, ipê, jatobá e tudo. E vou plantando, porque eu quero ela praticamente 90% arborizada. Não é nem só arborizada. 90%. Ela tinha 15%, 10%, 15%. Tem um córrego que passa no final, só tinha árvore lá. E eu puxei os outros 300 metros até a rua. Só tem uma área que é onde eu quero fazer a casa, que eu não reflorestei, né? Mas o resto está toda arborizada. Só que é caro, igual você falou. É caro. Caríssimo.
Eu tô aí há tô há 14 anos reflorestando lá. E muitas vezes você planta, aí vem o verão intenso, mata a planta. E aí você tem que começar do zero. E aí como é que eu vou produzir? Se eu não produzo nada lá, como é que eu vou bancar isso aí? Aí eu tenho que É, trabalhar aqui na cidade, né? que não é o ideal. O Não ideal é é o que ideal. isso aí não é sustentável. Exatamente, tem que ter o ciclo, né, da Você tem que ter sustentabilidade. sustentabilidade. O que é isso? Aquilo ser sustentável. O sistema agroflorestal, você está de parabéns. Sistema agroflorestal é um negócio super legal e gera uma boa renda, mesmo em áreas pequenas. Então, é o caminho para seguir. É um caminho exemplar. O sistema de agrofloresta ele é tão maravilhoso que cada ano que passa você gasta menos adubo. Ele mesmo se aduba. Igual falou, Sim. tem um microecossistema ali no solo, né? Os fungos, os insetos, as minhocas, tudo ali vai ajudando a aerar e adubar o solo. Você não precisa estar jogando adubo químico. Puxar o nitrogênio do ar. Exatamente. Né, A própria planta, a poda dela já desce, Sim. já vira alimento para essas microbactérias e coisas que vão transformando aquilo em adubo, né? Vão digerindo aquilo, transformando em adubo. E fica mais bonito, estética é melhor, gera alimento. Então, assim, tem dezenas o clima é melhor. de frutas diferentes, né? Os animais começam a vir. Eu lembro que antigamente você não via. Hoje eu vejo lá, tem tatu, tem siriema, né? Muitos pássaros, arara, tudo, tucano aparece lá, que não aparecia antes. Macaco, não aparecia macaco lá. Nunca tinha visto, começou a aparecer de uns 4, 5 anos para cá, começou a aparecer, né? Ou seja, porque tem alimento. É. Onde tem alimento, Tem vem... um ecossistema. Você criou um ecossistema. É isso que nós precisamos. É isso que tinha que ser incentivado, né? Lógico. É isso que tem que ser incentivado. E tem alguma forma dessa compensação de carbono, se mudar o sistema, ela consegue atingir de fato o resultado que seria o desejado por todo mundo, que realmente se preocupa com o meio ambiente? Tem uma forma e qual seria ela? Ó, eu acho que sim, sabe? Mas sempre temporário. Então, eu dei o exemplo do helicóptero, né? Você tem o quintalzinho e você se creditou de muito carbono que você, com todo o seu esmero, plantou suas árvores. E se você se creditou daquele carbono, você tirou aquele carbono do ar, né? Uma pessoa que está desesperada precisou pegar um helicóptero e soltar carbono no ar, mas ele não tinha se prevenido com a árvore. Ou você emprestaria para ele o carbono? Não, eu empresto. Mas é emprestado. Não é para pagar, não. Depois ele tem que plantar o dele lá para pagar o carbono aí para... Não adianta ele te dar dinheiro, entendeu? Porque dinheiro é igual Você a vai quermesse, poluir né? mais. É igual a quermesse, né? O padre pode dar a ficha, mas o que manda é a tia fritando pastel, senão ninguém come, né? Então, eu acho que sim, os mecanismos de compensação de carbono, eles são legais, eles viabilizam, são bonitos, deixa todo mundo mais, deixa tudo mais justo, tudo mais contente, mas não pode ser pagar para poluir, sabe? Você pode emprestar, né, numa hora que você precisa, mas depois tem que pagar em preservação. Eu não consigo admitir pagar em dinheiro. E se eu produzir energia renovável, eu estou, na verdade, compensando melhor do que se eu simplesmente pagar ou plantar uma árvore? Por exemplo, uma usina de energia solar, ela consegue preservar mais do que um outro sistema? Consegue. Sabe, o mundo emite muito carbono. O que tira-se de petróleo dentro do chão é muito. Mais de 99% do carbono do mundo está guardado lá em forma de petróleo. Então, o que se joga de petróleo na atmosfera não vai compensar nunca mantendo floresta, igual o sistema Red+, aí, não vai compensar nada, né? E vai ser muito difícil de sequestrar tudo, porque é muito que se joga. Então, a melhor coisa para se fazer é usar os sistemas mais eficientes. E os sistemas mais eficientes são energias renováveis. Para você ter uma ideia, se você botar 1 hectare de placa e botar 1 hectare de cana, vou botar um tanto de cana, você vai ter que botar 100 hectares de cana para fazer o mesmo carbono que as placas fazem em 1 hectare. De energia. De energia. Isso tudo para evitar gastar o petróleo, né? Então, assim, eu tenho 1 hectare de placas, a energia que ela produz, eu precisaria de 100 hectares de cana para produzir a mesma energia. Isso, aí, ou o mesmo carbono. Ou, por exemplo, petróleo. A quantidade de petróleo que eu ia gastar para produzir aquela mesma energia polui 100 vezes mais. Assim, na questão de produção, né? Não é de poluição. Mas ela vai poluir bastante, muito mais. Vamos falar assim, né? Um tanto de petróleo polui em tanto. E aí, para aquele tanto, corresponde a 1 hectare
de placa solar e vai corresponder a 100 hectares de cana. Então, é bom negócio até onde você puder usar a energia renovável. Porque aí você deixa de tirar aquele Isso, petróleo e esse é o queimar ele mecanismo. na atmosfera. E você deixa de jogar aquilo na atmosfera e a energia renovável é 100 vezes mais eficiente do que ela o plantio. Tá lá quietinha, não tá prejudicando nada, tá Isso. só absorvendo o calor, a energia solar, Isso, transformando direto, né? aquilo em energia que não vai virar fumaça, é uma energia elétrica, Lógico. e deixa de extrair petróleo, Isso. carvão. Esse é o mecanismo. E você tem que tentar substituir o máximo que você puder com energia renovável, mas tem coisa que não dá. Por exemplo, combustível de avião, plásticos. Ainda não tem bateria para o avião Não, fazer a bateria pesa muito e aí o avião não dá certo. Né? Para carro dá. Para carro já dá. Anos atrás já não dava, né? Mas hoje já dá. É para você ver que aqui no Brasil, por exemplo, que é diferente de outros países mais desenvolvidos na questão do sistema de transporte, tudo que é transportado praticamente é caminhão. Então tudo é diesel. É tudo a diesel e é frenético. Então, o meu carro, o seu carro, que a gente está rodando aqui na cidade, não é nada perto do transporte, rodoviário de carga. Isso Não chega nem exatamente. perto. Né? Se juntar todos os carros, não chega nem perto do. Nós temos um projeto, chama-se E-Trem. E-Trem ou V-Trem, é de virtual trem. São caminhões elétricos ponto a ponto para substituir justamente, porque para caminhão já tem tecnologia. Inclusive já tem aqui no Brasil, caminhão elétrico de grande porte e é muito viável, viu? Porque a energia, além de ser limpa, a energia elétrica é muito mais barata, 1:4, né? Então, se você vai gastar R$2.000 para pôr diesel no tanque do seu caminhão, para andar o equivalente em energia, é só R$500. Então, é muito viável. E eu enxergo que... Diminui em 75% o custo. Isso, de combustível. De combustível. Porque o caminhão é um pouco mais caro, né? Uhum. Mas compensa de longe. Então, eu acredito que rapidamente a mobilidade de caminhões, a maioria, vai mudar para elétrico. Carro vai demorar um pouco mais, porque carro tem aquele questão cultural, né? Porque transporte é só dinheiro, né? O mais eficiente ganha e acabou, né? Você retorna aquilo, o investimento que Isso, você faz. exatamente. O carro, muitas vezes, é um desejo do brasileiro de ter o carro. Ele quer o V8, porque ele gosta. E também tem aquela questão do... Não, eu quero um carro. Muitas vezes aquele carro não te retorna o dinheiro que você investiu nele. É só um gasto. É diferente do transporte de pessoas, transporte de cargas. Porque a pessoa diz, não, eu quero um veículo para transportar uma carga e eu vou receber um retorno financeiro. Então, se eu gasto 100 mil nesse veículo, esse veículo eu vou retornar em lucro depois de 1 ano, 2, 3, 5 anos que seja. Eu vou retornar esses 100 mil e mais um lucro. Exatamente. Para você ter ideia, isso aí só para quantificar para o pessoal entender, um caminhão desses grandes de 74 toneladas, que é esse caminhão de grãos, com 2 vagões, ele gasta 8 milhões de combustível na vida útil. Na vida útil dele, vamos pôr 10 anos, 15 anos. Tá? 8 milhões de combustível, ele custa 1,5 milhão. O elétrico, ele custa 2 milhões. Mas ele só gasta 2 milhões de energia na vida útil. Então, você vê que tem um ganho imenso. No médio e longo prazo, tem um ganho imenso. É mais de 50% de economia. Mais ou menos a metade. Então, isso aí vai mudar. Agora, igual você falou, a pessoa compra um carro, ele não está comprando um transporte, né? Ele não está comprando um meio de ir ali, ele quer comprar aquele carro que ele gosta, da cor que ele gosta, tal. E até a cultura mudar, ainda a gente gosta, né? Tem o cara que gosta do V8, né? Ele gosta, né? Agora, eu me surpreendi muito, Silvio, eu falo para você, com a minha filha. A minha filha, ela gosta de carro, dirige muito bem, e ela quer o Hora, né? Ela quer o Hora, ela quer um carro elétrico. Sim. E eu falei para ela, não, filha, olha, você, talvez um desse modelo aqui mais comumzinho. Tá? Não, pai, pode, a hora que o senhor puder, aquele, eu quero aquele. Se não for aquele, esse aí, guarda o dinheirinho seu, quando você puder, você me compra aquele. Esse aí não quero. Então, a cabeça da juventude está diferente da nossa. Não, e tem muitos jovens hoje que ele não quer ter carro. Tem isso também. Tem um serviço de transporte por aplicativo aí, e ele Isso. fala assim, eu vou ter um carro. Aí
mexer com documentação, eu vou ter que guardar esse carro, vou ter que pagar seguro, vou ter que pagar uma série de coisas, eu quero gastar com outra coisa, eu quero viajar, quero não sei o quê. E Então ótimo. ele não quer ter essa responsabilidade de ter um carro, porque é uma responsabilidade, né? E o meio ambiente agradece Porque hoje está eles, mais né? tranquilo isso aí É. também, né? A nossa geração que ainda está meio apegada com, É isso. com o veículo. E aí, eu acho interessante essa questão de mudar um pouco a visão de que, assim, não necessariamente eu tenho que deixar de produzir, mas, assim, se eu produzir uma energia limpa, eu vou deixar de usar uma energia suja. Esse é o mecanismo. É isso que o cidadão tem que buscar. Ainda é caro produzir uma energia limpa? Olha, no mundo inteiro, a energia renovável é mais cara. Mas no Brasil não é. No Brasil, pelo contrário. Você pode ver o pessoal que tem placa solar no teto, como estão satisfeitos. Né? Você pode conversar com quem... Se você conversar com quem não tem carro É porque aqui é elétrico... tão caro, né? As coisas que, quando você Mas tem uma são- opção que está te dando um retorno, por mais que não tá seja, dando seja mais ou economia. menos equilibrado, você já fica... mas a placa solar da economia. Eu não uma vi economia- ninguém, eu não vi ninguém reclamando. Não, todo mundo está contente. E ó, você conversa também, pessoal, procure conversar com quem tem carro elétrico, né? Porque o carro elétrico ele é cheio de críticas, né? Mas muitas vezes são críticas contaminadas. Gente que nem usa. Por quê? Porque a indústria automobilística tradicional ela está em xeque. Isso nunca aconteceu no mundo. E eles fazem um Eles- lobby, eles fazem É, mídia eles negativa para poder manter o seu Isso, negócio, né? não digo nem manter, eu digo assim, retardar o fim do seu negócio. Porque não tem coisa como. que é inevitável, né? Inevitável. E o que eu particularmente, eu não tenho nada contra o veículo elétrico, né? O que a gente vê as pessoas criticando, né? Que já está no assunto do veículo, que não tem nada a ver com a Mas vamos- questão do vamos, sequestro, mas tranquilo. acho que tem a ver também. Tem a ver, tem tudo a ver. Tem a ver, porque é uma matriz energética que está sendo mudada. Ela ainda não foi totalmente mudada, mas ela Tem já tudo a deu o start ali para mudar. O veículo elétrico, eles falam, mas a bateria polui mais. É assim mesmo ou no final das contas, quando você vai tabular todos os dados ali, fica a Não. mesma ou polui menos? Não, ela polui muito menos. Por quê? O processo de fabricação da bateria é poluente. Ele é. Mas o ganho que você tem em carbono durante a vida útil da bateria é mais de 100 vezes, compensa em mais de 100 vezes essa situação da poluição inicial. É mais ou menos aquele negócio que a gente... Veja, pessoal, eu não quero que ninguém substitua a floresta por cana, mas aquele negócio que a gente estava falando, né? Se você trocar uma floresta por cana, no primeiro momento você perde. Porque você tirou uma floresta de 250 toneladas e a lavoura de cana vai te dar 30 toneladas por ano. Mas é 30 toneladas por ano, mais 30 toneladas por ano, né? Depois de 30 anos foi quanto? Então, é a mesma coisa da bateria do carro elétrico. No primeiro momento, você tem um investimento em poluição. Então, naquele primeiro momento, a bateria realmente é poluente. Mas o que ela recupera depois de carbono ao longo da vida compensa mais de 100 vezes. Você falou um negócio interessante, né? Ela não é substituir a floresta por cana. O pessoal fala assim, a soja que acaba com não sei o que lá, é a cana, é o milho, aí é o eucalipto. O eucalipto acaba com a terra. Eu ouvi muito isso e até eu pensei. Aí quando eu comecei a plantar coisas na minha chácara, olha que minha chácara é pequena. E aí eu comecei a pesquisar e tudo. Aí eu vi que o pessoal da agrofloresta usava eucalipto para melhorar o solo. Aí eu falei assim, falavam para mim e eu nunca plantei eucalipto na minha chácara. Agora eu estou plantando. Porque Parabéns. o eucalipto cresce rápido, só que não é igual naquela plantação gigantesca, né? Aí o próprio pesquisador que desenvolveu a questão do sistema de agrofloresta, que ele transformou, a fazenda dele era totalmente degradada, hoje é uma floresta gigantesca, tem o Ernest, é um alemão, né, que veio para o Brasil e ele potencializou essa questão da agrofloresta e todo mundo bebe da fonte do sistema que ele desenvolveu, né? Que ele aperfeiçoou, melhor dizendo. E lá eles usam o eucalipto, porque ele cresce rápido e produz muita matéria orgânica. E essa matéria orgânica é podada e devolvida para o solo. Só que não fica lá para sempre, né? Depois ele vai substituindo. Quando a outra árvore que é nativa vai crescendo, eles vão tirando o eucalipto e vai virando. Mas naquele primeiro momento que a terra está ruim, é só o eucalipto que aguenta. E outras, né? Assim, que são menos exigentes. E aí eu fui vendo que o eucalipto, na verdade, ele não piora o solo. Não. O que piora o solo é a monocultura.
qualquer monocultura. Se você plantar só eucalipto, aí não tem outra coisa. Aí os animais vão se afastar e tudo. Se você plantar só soja, vai ter um problema. É a falta de diversidade. É a falta de diversidade. Se você plantar soja, milho, eucalipto, ipê, jatobá e tudo, vai ser bom pro solo, independente se tem soja, se tem eucalipto. Então, como a minha chácara, mesmo que ela fosse grande ou ela sendo pequena, como se eu tiver monocultura, o solo vai se empobrecer, porque eu só tenho um tipo de planta, só um tipo de nutriente que vai ser extraído com mais força ou devolvido com mais força. Mas se eu tiver uma variedade, né, cada coisa vai ter, vai diversificar ali, né, a quantidade de nutrientes, o ecossistema, os animais que vão lá, né, vão ter alimento de várias fontes, né? Então o problema não é a planta, o problema é a monocultura de qualquer coisa. Sabe, Silvio, esse mito do eucalipto, ele está muito ligado ao seguinte. O eucalipto produz muito. Ele produz muita biomassa. É uma máquina de produzir biomassa. Só que, junto com o carbono, lá na lenha, tem nutrientes também. Tem cálcio, tem fósforo, tem magnésio, tem enxofre, né? Tem potássio. Então, o eucalipto, como ele produz muito, ele chupa todos esses nutrientes. Ele chupa todos esses nutrientes do solo. Então, veja, se ele chupa todos esses nutrientes, você vai lá, corta o eucalipto e leva para longe dali, o nutriente foi embora. Então, realmente, ele absorve muito nutriente. Então, você tem que repor o nutriente. Você vai plantar eucalipto, quanto que vai tirar de nutriente daqui? Vai tirar tanto. Então, antecipadamente, você já joga aquele tanto, né? Porque senão, realmente, a planta vai acabar exaurindo aquele solo. Mas isso é normal, qualquer planta vai fazer isso. O eucalipto faz numa velocidade muito rápida. Eu vi, quando eu estava pesquisando, eu vi plantações de eucalipto fora do país, né, em outros países. E eles têm máquinas muito avançadas, né? Não é cortado manualmente, né? A máquina vai lá, serra, já segura, tira toda a galhada, descasca, já deixa tudo aquilo lá, depois aquilo lá vira adubo, ou seja, volta grande parte. Eles tiram, eles selecionam por calibre, né, da espessura, né, do tronco, e vão levando, as máquinas ali já vão fazendo todo o sistema. O próprio toco que fica ali, ele já tritura ali, já coloca, né, outra muda. É um negócio assim sensacional. E pode-se dizer que praticamente 50% dessa biomassa, ela fica lá e repõe o solo novamente. Sim. Aqui não, eles passam o rodo em tudo, né? É que, inclusive, ele é uma das técnicas de economia de nutriente, essa aí, de tentar levar ao mínimo, embora dali, né? Mas, viu, Silvio, essas máquinas tem no Brasil, sabe? É porque é uma questão um pouco cultural e outra coisa é o investimento em infraestrutura, são máquinas caras, né? Eu estava vendo, eu que sou, vamos dizer assim, tenho uma chacrinha pequena, eu comprei um motocultivador, um tratorito, né? A maquininha pequena, menor que essa mesa aqui, que eu mesmo consigo fazer tudo lá. Eu, às vezes não preciso pagar diária. Você capina ali, o que você gastaria 5 dias, você faz em 2 horas, né? E melhora, né, a agilidade e tudo. E não tinha tantas essas máquinas aqui. Aí você vê vídeos lá na China, lá, o pessoal utilizando umas que são muito mais avançadas do que aqui, pequenininha. Uma coisa que o cara carrega na mão ali, faz o trabalho de 2, 3 homens e faz nas montanhas lá, né? Eles produzem em montanhas. Sim. Literalmente nas montanhas, né? As camadinhas lá fazendo. Agora que tá chegando isso aqui no Brasil, por um preço, obviamente, 5, 8 vezes maior, né? Da China, geralmente 2 vezes. Agora, é bom. Mas eu falo assim, porque 5 vezes maior do tinha que se praticava pouco. aqui. Isso. Por causa do volume. Aí agora, porque eu lembro que eu via, antes de aumentar os impostos, antes da pandemia, uma máquina que custava 5 mil. Para chegar aqui da China, você comprando, pagando os impostos, chegar aqui 5 mil, agora tá 30. Então por isso que eu falo que tá 8 vezes maior. E aí já tem gente começando a produzir no Brasil. Acho que as primeiras chegaram, estão começando a produzir aqui. Só que aqui é caro para produzir. Eu não sei. Sabe que eu acho que a tendência, infelizmente, eu falo isso porque eu sou entusiasta da indústria, sabe? Mas eu falo que a tendência é o chinês, que custa 5 lá, chegar aqui por 10 e a produzida aqui custar os 30, infelizmente. Mas já é isso. Essa é a tendência. É isso. Eu lembro que infelizmente. eu plantei um pouquinho de arroz na época da pandemia, que já tinha mais de 25 anos que eu não plantava arroz. Aí eu plantei, falei, vou plantar só para minha subsistência. E deu até bom. Não tem onde limpar o arroz. Não tem mais. Não tem mais aquelas máquinas. Aí eu vi uma máquina pequena, maquinazinha pequena, do tamanho de uma mesa, uma mesinha,
que essa na China lá, pequenininha, custava R$ 5.000 para chegar aqui, hoje custa 30. E só tem uma fábrica no sul, não sei se é no Rio Grande do Sul, tem uma fábrica lá, custava R$ 38.000. Eles fabricavam lá. Uma coisa que era para custar 4, 5 mil. E que um pequeno produtor poderia ter. Só que é inviável o pequeno produtor ter. Imagina, 40 mil não tem como. É inviável, Eles- totalmente eles inviável. lutam Para pelo o cara arroz com limpar feijão. 3, 4, 5 sacos de arroz, não dá. Aí o cara vai no mercado e compra, não tem jeito. Aí ele fica refém do grande produtor. Né? Tudo isso. E no Brasil deveria focar na questão da agricultura familiar. Né? Isso Sim, economizaria energia e produção. Sim, de todos os tamanhos. Da Exatamente. empresarial, da familiar, né? Focar em agricultura. Espaço para todo mundo. E você, então, continua trabalhando por aquele ideal de sustentabilidade Sim, e eu vou trabalhar, se tudo. Deus quiser, daqui Mas pra já frente, tá cada mas dia já tá mais. desmotivado? Ou ainda tá Não, com energia ainda? Não, é assim, eu já tenho 56 anos e assim, já desanimei muito, mas eu procuro buscar as forças lá no interior, né? No interior da gente, nos meus filhos, né? Para poder olhar para o mundo e tentar trazer isso. Mas a gente desanima bastante, principalmente em relação a esses mecanismos que existem hoje, né? Que é um mecanismo que a gente acreditou lá atrás e que acabou percebendo que não, que era uma enganação. Tem que muita coisa que é é fantasia, só para né? pagar para poluir. Não é? Os caras que idealizaram isso, eles não estavam pensando em melhorar o mundo, em diminuir, equilibrar o carbono, não. Eles estavam pensando em pagar para poluir. Os mecanismos de carbono que nós temos hoje, eles são isso. Vem um discurso de sedução, mas para te distrair aqui, para ele continuar fazendo. Dá o tapa, esconde a mão. Continuar fazendo o que sempre fez, né? Que é poluir e ganhar dinheiro com a poluição. E ainda inviabilizar a nossa concorrência. Você tem otimismo ainda que o Brasil vai superar isso nas próximas décadas? Olha, a gente tem que ser otimista, né? Mas só que a gente tem que pensar em conjunturas, né? O mundo, ele está polarizado, mas pela dominação, né? Nós temos um polo de dominação no Ocidente, um polo de dominação no Oriente, e eu não estou vendo muito como a gente respirar disso, né? Eu acho que a gente vai acabar sendo controlado pela vontade dos outros. Por quem ganhar o processo de polarização, né? Porque o ser humano é assim, né? Isso é um defeito do ser humano. O ser humano quer dominar, né? Não é o americano, o chinês. Não. O ser humano, ele tem essa doença. Ele tem esse defeito de fabricação. Não, e o pior não é nem isso. Porque se todo mundo quisesse dominar, daria competitividade. O problema é que tem uns poucos que querem dominar e os outros querem ser dominados, né? E tem gente que já se entrega assim fácil, né? Ou principalmente, veja, eu vejo que aqui tem muita gente idealista, né? E ele quer o bom e tá de parabéns e tal, mas isso é um pensamento ingênuo. Porque o cara do outro lado, ele não quer o bom, ele quer o domínio. Então, quando você abre mão de se defender para fazer o certo, o outro te domina. E aí ele vai fazer o errado sem o menor escrúpulo e outro você não vai ter chance de errado. defender. O outro vai fazer o errado por você. O cara que quer dominar, né, vamos dizer assim, a estrutura que quer a dominação, quando ela vê a outra estrutura com ingenuidade, fala, tá muito fácil. Delícia. Aqui é o meu território. Agora que eu... Aí não tem nem concorrência, né? Como diz lá no futebol, né? Agora eu se consagro. Eu sempre peço todos os convidados que vêm aqui, próximo do final da entrevista, para deixar 2 mensagens. Uma para o jovem e outra para a pessoa não tão jovem, que já está mais amadurecida. Porque porque nós temos 2 tipos de jovem, né? 3, na verdade. Mas eu me preocupo com os outros 2, né? Aquele que está motivado, que já sabe o que quer da vida, isso é exceção. Esse eu não me preocupo muito com ele, não, porque ele já está encaminhado. É com os outros 2. Aquele que até sabe o que quer, mas está desmotivado. E aquele que está perdido, ele nem sabe o que vai fazer da vida. Então, eu peço você, como um profissional da área de engenharia elétrica e focado para a questão da energia renovável, que já tem um trabalho de décadas, né, muito resultado, que cumpriu algumas coisas dos seus ideais, mas ainda tem coisas que ficou ainda para o futuro ou que vai ficar pelo caminho, porque ninguém consegue 100%. O que você deixa de mensagem para esse jovem, né? O que ele deve focar, o que ele deve pensar, se ele deve ou não desistir, o que ele deve fazer, se ele tiver mais ou menos aí inclinado para a área que você atua, né? O que você sente dessa área para o futuro, se já está saturada, se o futuro é esse, né?
E depois a mensagem para a pessoa mais madura ali, que quer às vezes mudar de área, né? Que é um hobby, ou às vezes quer só fazer uma transição de carreira, né? Ou já está na área, mas está meio desmotivado. Olha, com muita alegria, eu quero dar o primeiro recado para os jovens e eu quero deixar 2 mensagens que eu considero muito importantes. Primeira mensagem para você que não sabe muito ou que não está com vontade de encarar, né? Escolha e estabeleça os seus objetivos. Se você tiver na idade de escolher, eu quero ser engenheiro, eu quero ser médico, você escolha logo. Porque senão, se você demorar, a vida vai escolher para você. Então, eu falo para você, você quer, falo para uma criança de 8, de 10 anos, você quer ser médico? Eu quero. Você quer ser engenheiro? Você quer ser mexer com informática? Você quer mexer com inteligência? Eu quero. Eu não sei o que eu quero. Aí eu pergunto, você quer ser frentista de posto? Você, com toda a dignidade que traz esse serviço, mas ninguém quer, né? Então eu falo para você, escolha logo e corra atrás, porque a vida vai escolher, ela te atropela, ela vai escolher para você. Se você não for atrás daquilo, se você não escolher e não for atrás daquilo que você escolher, a vida vai escolher para você e pode não ser o que você quer. Aí a vida vai te fazer você trabalhar o resto da vida numa coisa que você não quer. Então, escolhe logo e corre atrás. Essa é a primeira mensagem muito importante. A segunda mensagem que eu tenho para você que está escolhendo é o seguinte, que eu vejo. Para você que está aqui no Brasil, principalmente. Produzir alimentos, produzir energia e trabalhar com automação e inteligência artificial, esses trabalhos têm lugar no mundo novo. O mundo de amanhã, esses trabalhos cabem. Se você quiser escolher ser engenheiro como eu fui, se você quiser escolher ser médico como muitos são hoje, você pensa bem, porque talvez não tenha lugar para você no futuro. Isso é uma realidade, né? Por exemplo, pense um engenheiro que desenha casas, né? Isso era uma realidade. A gente, quando eu me formei, a gente desenhava ainda no papel, não era nem no computador, né? Essa profissão não existe mais. E hoje, se você quiser uma casa, a inteligência artificial desenha para você. Aí você vai ser engenheiro para desenhar a casa na prancheta? O mundo não precisa disso. Já tem até impressora 3D para fazer casa. Para fazer a casa, entende? Então, a minha profissão mesmo, o jeito que eu trabalhei na vida, não tem mais lugar no futuro. Não seja o que eu fui. Foi muito bom para mim, estou muito satisfeito com a vida, muito agradecido a todo mundo que trabalhamos junto. Mas eu sou engenheiro, olha para frente e vejo que o que eu fiz na minha vida não tem mais lugar. E eu falo para você, se você, medicina de diagnóstico ou medicina de intervenção, a de diagnóstico, eu não vejo lugar no futuro. Então, pensem bem e escolham uma coisa que tem futuro. E a mensagem que eu tenho para vocês é, energia, alimento e automação, eu posso falar para vocês que tem lugar no futuro. Agora, se você está... Vamos pensar no quem está mais maduro, né? Tem que procurar se adaptar principalmente à eletrônica, à inteligência artificial, né? À automação. Se quiser continuar trabalhando, mesmo que tenha ainda de 20, 30 anos só de vida útil, né? Vai ter que se adaptar. Então, não tenha preguiça. Procura cursos, porque se você é jornalista, você vai precisar. Se você é fiscal de renda, você vai precisar, né? Todo mundo vai precisar. Então, você procura se adaptar a esse mundo novo, que a gente tem certa rejeição, e para você poder ter chance, né? E principalmente quem é mais maduro, igual eu já também estou passando, nós temos uma obrigação de deixar o mundo ajeitado para quem vem, né? Do ponto de vista do quê? Do bom, do direito, do justo. Então, essa é a segunda coisa que eu peço para vocês. Se vocês estão mais maduros, ajuda todo mundo junto. Vamos juntar força todo mundo para ensinar a molecada que ser bom traz resultado.
que ser honesto traz resultado, que fazer... eu vou fazer uma coisa aqui, mas eu tenho respeito ao outro, né? Quando você for atravessar a faixa de pedestre, né? Você pensa naquela pessoa que vai ter que esperar você, né? Procura a celeridade, atravessa correndo para falar assim, olha, eu respeito você, eu quero que todo mundo dê certo para todo mundo, né? Sinaliza antes de passar, não é só entrar, achar que você tem o direito. Tudo isso, entende? Eu tenho o direito. Se você pensou isso, você já está errado. Você tem o Pensa dever assim, também de sinalizar isso. sua intenção, assim Isso. como o outro tem o dever de parar quando você sinaliza a sua Lógico. intenção. E aí todo mundo sai ganhando. Ele tem que mostrar que respeita você que vai atravessar e você tem que mostrar que respeita ele. A via de mão dupla, né? O jovem, ele ainda tem mais dificuldade. Então, cabe a quem está mais maduro ajudar a construir isso. Isso que é a mensagem que eu deixo. Cabe ao jovem ter a humildade de querer aprender e cabe ao mais velho ter a paciência de ensinar, né? Tudo isso. E lembrar que nosso espírito humano, começando do meu, ele é selvagem, né? E ele vai tentar te cutucar pro outro lado. Então, a gente tem que resistir e tem que buscar o caminho do equilibrado. Muito bom. Agora, para encerrar, eu só queria perguntar de você uma questão sobre a energia renovável, sobre as formas não só de produção, mas do que ela pode fazer pelas pessoas para preservar. Quais são as formas aí que você consegue lembrar e nos falar de energias renováveis e de formas de poluir menos, de gerar menos emissões com relação... Porque o pessoal fala também, por exemplo, energia... Vou só dar um exemplo aqui, energia eólica. Legal, sustentável, limpa, mas faz uma poluição sonora desgramada perto das pessoas que estão ali próximo e tem um risco também, porque é uma estrutura muito grande, pode dar um problema. Então, assim, quais são as melhores e quais são as formas que ela pode nos... A primeira coisa que eu falo sobre isso é o seguinte, não tem nada perfeito, né? Não existe 0 e não existe 10. Então, você tem que procurar o melhor possível. A energia eólica, ela faz barulho perto, ela faz, mas ela salva o clima, salva o cataclisma. Então pensa e assim, procura pesar na balança, né? Porque não vai ter nada que não tem defeito, tudo tem defeito, né? A gente tem que buscar os que têm mais qualidade. Então não adianta, só por causa de um defeito, a gente condenar um sistema que em 99% dos quesitos é bom. Né? A gente não pode condenar ele por 1%. Então, vamos lá. Energias que eu vejo em ordem de potencialidade de substituição de combustível fóssil. O que significa isso? Com menos impacto, você substitui o máximo de combustível fóssil. Né? Com o menor impacto, você limpa a matriz o máximo que puder. Solar. Primeira energia... A mais limpa, eu vejo, é solar. A solar não é só solar fotovoltaica, que é essa de placa. Existe a solar térmica, muito pouca gente conhece. Nós mesmos temos uma pesquisa, inclusive com um protótipo implantado. A solar térmica, ela não tem aquele negócio de a placa na hora de produzir é sujo, não tem onde jogar a placa fora. Ela não tem isso. Ela traz essa grande vantagem, ela é um pouco mais cara. Como é que é a energia solar térmica? Não é uma placa, tem um concentrador para gerar calor. Ela é uma energia térmica e você gera calor com o sol. É parecido com aquele negócio de a gente acender o fósforo com a lente de aumento. Você tem um concentrador que concentra muito calor num ponto só e com aquilo você evapora a água. E aí, com esse vapor, você toca uma turbina comum, igual de usina térmica. E qual a grande vantagem? É limpa, porque não tem que produzir placa à custa de muita poluição. Não tem o problema do descarte da placa depois do final da vida útil. E, principalmente, ela tem uma grande vantagem que ela é uma energia armazenável. Não usa baterias. Por quê? Porque você guarda o calor. Então, você armazena calor, por exemplo, em containers de areia ou mesmo em sais que se fundem, né? Você derrete o sal e aí, quando for de noite,
aquele calor, aquele sal vai voltar a ficar sólido, mas ele entrega o calor de noite. E aí essas usinas geram 24 horas. Então é uma coisa Nossa, super essa eu não legal. conhecia. Essa é ela hoje ainda é um pouco mais cara. Não é que ela sempre teve um custo parecido, só que o que acontece é que a fotovoltaica ficou muito barata. Então, Então, a produção muito grande, né, também, aí fica barato. A outra está em desenvolvimento ainda, né? Tudo isto. Mas é interessante, quando você começou a falar, eu pensei que era, igual você falou, um concentrador, né, uma lente, vamos dizer, resumir, uma lente, um concentrador, joga o ponto de calor ali, aí eu achei que ela gerava só pressão, né, com os vapores e É tal, vapor sob pressão. sob pressão. Mas ele falou que também ela acumula em Então, areia e isso, tal. você acumula aquele calor, né? Se você depois a areia gera o vapor sob pressão, né? Mas você guarda aquele calor ali Aquele para de calor, noite. além de gerar pressão, e a pressão pode ser armazenada, né? Isso. O calor também pode ser armazenado. Isso, o calor é mais fácil de armazenar do que a pressão. Sensacional, isso aí pra eu você ter gostei ideia. dessa ideia. Ó, para você ter ideia, na Finlândia eles têm uma tecnologia de container de areia que eles esquentam os containers no verão para usar depois de 6 meses o calor no inverno. É impressionante, né? Você vê que... É impressionante E você vê, mesmo. isso aí é 100% limpo. Aqui no Então- Tocantins dava para usar, porque aqui faz calor até quando chove. Então, veja que ainda existe muita coisa que a gente nem pensou, né? Então, assim, sempre vai ter onde evoluir. Por mais que você evolua, sempre vai ter onde evoluir. É a Então, necessidade que faz as pessoas despertarem ideias, né, revolucionárias aí, que vão mudar. isso. E tem muita coisa para mudar. Então, a solar é a energia que mais tem potencial para energia limpa, substituindo com menor impacto, substituir mais. Então, Essa nova modalidade aí da energia, do aproveitamento da energia solar, ela pode ser feita, ela precisa de estruturas muito grandes ou pode ser feita em estruturas menores? olha, ela tem um ganho de escala muito grande. Então, ela é mais favorecida pelo volume, pelo tamanho. Pelo tamanho, né? né? Então, assim, pode ser Dá feito pra em ter casa? pequenas usinas em pequenas propriedades. Pode. É mais difícil. Mais difícil, né? Mas não é assim, é uma questão de custo, né? Hoje, um lugar para menor, a fotovoltaica é muito vantajosa, mesmo com bateria. Isso entra aí antes da gente finalizar, numa questão, né? Por que eu perguntei isso? Porque imagina só, se eu tenho pequenas usinas que já é feito hoje, né? Muitas pessoas aí têm uma propriedade pequena, porque o grande fazendeiro tem lá 1000 alqueires, mas tem produtores aí que tem 10 alqueires, 100 alqueires, 50, 5 alqueires, né? Que seria aí 50 hectares, vamos dizer assim. Ele tira ali um pequeno espaço, faz uma pequena usina com placas solares, né? Ele produz para ele e, vamos dizer assim, para a vizinhança. Ele ainda vende o excedente, né? Gera uma renda para ele, numa área que ele está ali. Ele pode preservar outra área. Ele não vai prejudicar o meio ambiente de forma alguma. Às vezes a área que ele está usando é uma área que era arenosa, que não nascia nada, já era meio... Sempre tem uma propriedade, tem uma parte lá que é meio ruim, né? E aí o cara usa aquilo ali para uma pequena usina de produção de energia elétrica através das placas, né, solares. Aí, imagina se todo mundo tiver a sua pequena produção de energia, ou pelo menos, não todo mundo, mas em várias regiões, em cada região, ter pessoas que produzem. Você traz economia para aquela região que às vezes não desenvolvia nada. Daí eu lembro que você me falou aí nos bastidores que essa questão do sequestro de carbono e tudo. Hoje no Tocantins nós temos o quê? 27 milhões de hectares. milhões de hectares. Totais. Olha só, 27 milhões de hectares agricultáveis. Aqui todos são, né? Todos 27 milhões é tudo. é tudo. E tudo é agricultável aqui. Aqui né? Então, assim, a tendência é que queira chegar a 8. Usar só 8. Dos 27 só usa 8. Só que hoje a gente usa o quê? 2. Não é isso? Então, assim, o E aí Tocantins vem um inteiro programa ainda para não abrir mais nada. para reduzir, né? Então, assim, hoje nós temos 27 disponíveis. Claro, nós não podemos usar tudo. Vamos dizer aí 50%. Já seria aí quase 15. Mas nós teríamos o objetivo de chegar a 8 para aumentar em 4 vezes o poder econômico da pessoa. Então, quem ganha salário mínimo hoje, R$ 1.500, receberia 6 mil produzindo, né? Poderia produzir 6 mil com mais facilidade.
Só que Esse dinheiro ia chegar em saúde, educação, não é só em dinheiro mesmo, né? Ia chegar em saúde, isso, educação, dignidade. porque é um ecossistema financeiro econômico no estado que vai desenvolver, vai trazer melhorias, tal. Tem problemas? Tudo tem problema. Ficar estagnado também traz problemas. Pior ainda. Melhor ainda é se desenvolver e trazer um progresso que seja sustentável. Então, assim, de 27, se eu usar 8, eu consigo quadruplicar, aumentar em 400% a renda média do tocantinense. Só que hoje eu tenho 2. E aí, um programa que pode estagnar isso e fazer retroceder, ser menos de 2, sendo que eu tenho 27, posso usar até 8. É isso, é exatamente isso, Silvio. É isso, eu venho aqui para chamar a atenção e você captou muito bem e que nosso ouvinte tenha captado. Essa é a mensagem. Temos que produzir mais, melhor, de forma mais sustentável, então. E mesmo assim ainda dá para preservar aí Muito. 70%. É. 70%. É. Preservando 70% do Tocantins, a gente consegue ainda aumentar em 400% a receita média do tocantinense, né? Isso, a dignidade. E, obviamente, trazendo dignidade, melhor saúde, melhor educação e tudo. É isso. Entrevista excelente. Muito obrigado. Quero que você, inclusive, quer mandar um abraço para alguém aí, deixar um recado final. Eu deixo, olha, eu gosto sempre de mandar um abraço para todo mundo que pensa na natureza, que quer, né, e sustentabilidade, né, que quer melhorar a dignidade das pessoas que a gente convive. Receba o meu abraço com muito gosto e me considere um soldado a seu serviço. E quem quiser entrar em contato com você ou conhecer o seu trabalho, tem a sua rede social ou um site, alguma coisa que você posta mais sobre o conhecimento que você adquiriu e propaga? Uma das páginas ambientais que eu contribuo muito é no Instagram, o @sustenta.to. Né? Ali você faz contato comigo, é um grande prazer e tem um vasto material sobre sustentabilidade de verdade. Não é aquele negócio de enganar que está preservando para fazer dinheirinho. Né? Ali é para quem quer construir realmente um mundo sustentável, né? Do ponto de vista de dignidade. Inclusive, chama a atenção dos povos indígenas. Nós temos material dos povos indígenas que a gente tem um trabalho legal feito com eles, que são um povo que realmente precisa de atenção, né? Eles precisam de atenção. Não é que eles precisam da nossa ajuda, não. Eles precisam porque a situação deles é uma situação que eles estão impedidos de se desenvolver, né? E eu trabalho por eles, né? Todos os povos tradicionais, mas trabalhando de verdade, para que todo mundo tenha a sua dignidade. Pois é, pessoal, esse é o Esfera Podcast. Siga nossas redes sociais aí, @Esfera Podcast no Instagram. Compartilhe, comente, deixa a sua opinião aí, que é muito importante pra gente. Gostou desse episódio? Se inscreve aí no nosso YouTube, nosso canal do YouTube, Esfera Podcast. E também deixe seu comentário, compartilhe com seus amigos, familiares, compartilhe nos seus grupos de WhatsApp, nas suas redes sociais também. E vá lá no @sustenta.to se você quiser saber mais sobre o meio ambiente, sustentabilidade, sobre energias renováveis e projetos que vão agregar melhor para o nosso meio ambiente e também para a economia sustentável do nosso estado, do nosso país, né? E quem sabe você tem uma ideia aí e começa a desenvolver algum projeto, você também, né? Isso é uma das coisas que a gente trabalha. Você Pode falar com a gente ajuda 0800, né? Todas as iniciativas que alguém queira tomar de novas iniciativas, um dos nossos trabalhos é apoiar. Olha, desse preço é bom demais. 0800 aí, gratuitamente, você consegue um auxílio aí para você desenvolver as suas iniciativas de sustentabilidade na sua propriedade ou no seu negócio, né? Principalmente com energias sustentáveis. E gostei muito aqui desse papo. Descobri coisas que eu não fazia ideia, que eu não sabia que a gente pode usar como até incentivo, né, para melhorar nosso rendimento, tanto no trabalho, a questão das energias renováveis, economicamente também, e principalmente para sustentabilidade, né? Nós gostamos do meio ambiente, queremos que ele continue saudável para nós e para as futuras gerações. Afinal, a gente recebeu um mundo maravilhoso, né? A gente tem que deixar um igual ou melhor, né? Sim, e podemos viver muito bem mesmo assim, né? E esse foi Paulo Corazzi, né? Paulo Corazzi, nosso engenheiro eletricista, que é aí uma pessoa defensor do meio ambiente, da sustentabilidade e das energias renováveis. E esse é o Esfera Podcast. Fiquem conosco aqui, sempre muita informação de qualidade, coisas úteis para você usar no seu dia a dia. Aqui você vê sobre empreendedorismo, sobre carreira, sustentabilidade e muito mais que você pode usar na sua vida de forma eficiente e útil. Então, fique conosco e gratidão pela sua audiência.